Olá, eu sou o Cleiton Mello e este é o CompraCast, um programa para quem compra, gerencia e decide sobre a compra de diesel nas empresas. Hoje o nosso convidado é Rafael Nascimento, diretor comercial e de planejamento da Ultracargo, o maior operador independente de tankagem de químicos e combustíveis no Brasil. Olá, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Joia, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Rafael, vamos começar falando um pouquinho de você. Conta um pouquinho assim da tua trajetória até a tua chegada na Ultracargo para as pessoas conhecerem um pouco Vamos você. lá, vamos lá. O tempo passa voando, né? Tenho 19 anos de experiência já. Tenho, sendo deles 15, vinculados muito a esse mercado de infraestrutura, energia, logística. Então, trabalhei 4 anos na extinta LL, hoje em dia Rumo, né? Ferrovia lá no Sul, morei em Curitiba. Lá eu já atendi os clientes de combustível, diesel, gasolina, as grandes distribuidoras eram meus clientes, os grandes produtores de etanol. Era o começo dessa logística via ferrovia do etanol lá atrás, né? E de 2010 a 2014. De 2014 eu mudei para São Paulo, vim trabalhar na Raízen. Na Raízen eu fiz infraestrutura, fiz logística de açúcar e fiz o que foi meus últimos 7, 8 anos, foi um ciclo longo em trade de energia, fiz etanol. Depois eu fiz novos negócios de produtos de trading, que era pegar muita parte de transição energética, expansão internacional do etanol, expansão internacional de derivados de petróleo com o Brasil, quando a Petrobras começou a permitir a importação e toda aquela rearranjo de distribuidoras para ter armazenagem no porto, originação na origem, relacionamento com o cliente. Então vivi isso tudo na Raízen. Saí da Raízen em janeiro, fiz 6 meses numa consultoria de infraestrutura chamada Garim, que conversava muito com essa bagagem, e estou agora há 4 meses já na Ultracargo, responsável pela parte comercial e planejamento, que conecta meio que isso tudo, né? Ultracargo, como você falou, maior operador independente de infraestrutura de líquidos no Brasil, acaba conectando isso, né? Mercado de energia, distribuição, infraestrutura, meio que empacotou isso tudo nessa última experiência. Amarrou toda a experiência, É né? isso, a Na vida vai Ultracargo. levando a gente, quando a gente vê, né? As coisas se Você chegou encaixam. lá. Que bom, cara. Fala um pouquinho então da Ultracargo, especificamente para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor, assim, o que a Ultracargo é, quais são os serviços que ela presta, onde é que ela está no país. Boa. Cara, a Ultracargo, como você falou, ela tem o privilégio de ser a maior operadora independente de terminais de combustíveis líquidos, né, ou terminais de líquidos do Brasil, tanto químicos quanto combustíveis, né? A Ultracargo nasceu até mais na indústria química do que na de combustíveis, é uma empresa de quase 80 anos de idade, está dentro do Grupo Ultra. Dentro do Grupo Ultra tem a distribuidora Ipiranga, tem a Ultragás, tem a Hidrovias do Brasil, que é uma aquisição recente, e tem a Ultracargo, é uma empresa independente, mas está dentro do grupo, né? Da Ultra, que é um grupo super sólido, capitalizado, super sério. E a Ultracargo vem crescendo muito como essa operadora de produtos líquidos, com claramente pelo cenário Brasil, uma avenida de crescimento muito mais voltada para combustíveis e biocombustíveis do que para a indústria química, infelizmente, pensando como brasileiro, por causa da situação da indústria química brasileira, Exato. que vem sofrendo muito com a competição de produto internacional mais competitivo. Então, a indústria química não está exatamente crescendo. Tem os nossos clientes tratando super bem, são super sérios, mas se fala em avenida Sim. de crescimento, eu acho que combustível e biocombustível principalmente está muito mais vinculado. Tem mais de 1.100.000 metros cúbicos de capacidade de armazenagem espalhado pelo Brasil, está nos principais portos, então, empresa super séria. Fantástico. Você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre esse movimento mais recente da Ultracargo em direção a terminais interiores? Quer dizer, a Ultracargo sempre foi uma empresa muito bem posicionada em terminais marítimos para importação e exportação, mas a gente percebe nos últimos anos ela fazendo um movimento de expansão também para terminais interiores. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a nossa audiência, primeiro com um pouco mais de detalhe desse movimento, mas também quais foram as razões que fizeram a Ultracargo fazer esse movimento. Não, muito legal, Cleiton. E é assim, foi uma redefinição de estratégia quase da Ultracargo. A Ultracargo, como você falou, ela já tem um histórico super de sucesso na costa, né, com os terminais portuários, Aratu, que é o terminal antigo, tem o terminal de Santos, aí tem Vila do Conde, tem Suape, tem tudo. E de uns anos para cá, a Ultracargo começou a ver que tem um caminho muito grande, um potencial muito grande de conectar o produto feito no interior do Brasil, os biocombustíveis, com a costa, que é onde está o centro consumidor, e, quiçá, com o internacional, que são as exportações, e conectar também a importação dos derivados de petróleo que vão para o interior para abastecer o agro. Então, vendo essa conexão e vendo que prestar o serviço de conectar esses pontos e fazer o desenho que a gente chama de corredores logísticos, você tem uma solução mais completa para o cliente. Então, olhando para o cliente, olhando para o mercado, isso foi identificado lá atrás e começou-se a construção que a gente chama de corredores logísticos. Então, tem um corredor central,
que é Rondonópolis, né, que está bem no coração do agro lá no Mato Grosso. Teve a aquisição de metade do Opla, né, que o nosso sócio é a BP, que fica ali em Paulínia, que tem o maior desvio ferroviário para descarga de biocombustíveis do Brasil. É um super terminal, um desvio enorme. E tem Santos, então você tem um corredor que você conecta o biocombustível básico, mais o etanol, mas tem um biodiesel também, feito no Mato Grosso com São Paulo e Santos para exportar. E o retorno do derivado, que agora virou retorno, né? Lá atrás era sobe com derivado, retorna com etanol. Hoje em dia é o contrário, né? Desce com etanol e biocombustível e retorna com derivado, que a produção de etanol passou, né, o consumo de derivados, já tem alguns anos, conectando a costa. E a mesma coisa vale no que a gente chama de eixo central, que é Palmeirante, que fica no Tocantins, conectando a Itaqui, né, que fica em São Luís do Maranhão. É a mesma lógica, você tem a interiorização dos derivados de petróleo, mais o diesel, mas tem gasolina também, muito para o agro, e o retorno dos biocombustíveis para a costa. Ou seja, para a nossa audiência entender um pouco melhor, ou seja, esses corredores, o que você chamou de corredores logísticos, são, na verdade, corredores de movimentação de combustíveis, de biocombustíveis, que têm, normalmente, servem cargas tanto numa direção quanto na outra direção. Ou seja, os derivados fluem numa direção e os biocombustíveis acabam fluindo na direção contrária, é isso? É isso, é uma junção disso, é importante dar essa clareza. Você tem o derivado indo para o interior para abastecer o agro, né, para a maquinária agrícola, todo o ciclo de plantio e colheita, e o biocombustível, né, o etanol de milho, que é a grande vedete no momento, mas etanol também de cana, e o biodiesel, né, que é do óleo de soja voltando. E você tem uma coisa que eu falei pouco, via modais eficientes. Então, os corredores é o quê? Você trazer escala e eficiência para isso chegar de uma maneira mais competitiva no interior e sair de uma maneira mais competitiva para os grandes centros onde está o consumo. Hoje, o grande modal das duas conexões é a ferrovia. Então, aqui, Rondonópolis com Paulínia, você tem a Rumo, né, com um grande operador ferroviário que traz escala, traz eficiência para quem está fazendo a operação. E em Palmeirante com Itaqui, você tem a VLI. Então, a gente está conectado aos modais mais eficientes que fazem com que a solução seja mais competitiva do que a solução via caminhão. E você diria, então, que o grande gatilho para esse crescimento, para essa expansão, foi o crescimento do agronegócio, no final das contas? Ah, com certeza. Você pegar assim, o grande crescimento de infraestrutura que tem no Brasil, ele é puxado pelo agro, não é de hoje. Né? Então, a interiorização do agro, o crescimento das novas fronteiras agrícolas, ele pede mais eficiência para abastecimento de diesel e para o retorno do produto final. Isso reflete muito, primeiro, no grão. Você tem um crescimento dos operadores de grão, crescendo armazenagem, silos e operadores ferroviários, mas o combustível é uma grande variável nisso. Né? Um pedaço grande do custo do agro está no combustível, como você sabe. Então, trazer eficiência, se aproximar do consumidor, fazer a logística de escala até mais próximo, para você ter só a última milha, caso a caso, caminhão a caminhão, é muito melhor como país do que uma solução de pegar um caminhão em Paulínia e subir até o interior do Mato Grosso para abastecer um cliente. Não que isso não exista, mas você tem que ter a solução de escala para trazer mais eficiência. Então, essa é a lógica do agro puxando o Brasil, tanto Matopiba lá em cima, quanto ali no Mato Grosso, que não para de crescer. Né? Ou seja, a ferrovia e potencialmente a hidrovia são fundamentais para dar esse ganho de escala, né? E os grãos eles têm um volume muito maior, eles acabam viabilizando essa infraestrutura e o combustível acaba indo a reboque, né? Não que o volume seja desprezível, mas é um volume menor que o volume de grãos e o combustível é fundamental para a produção e colheita e movimentação desses grãos, no final das contas. Né? Exato, você falou muito bem. Então, o crescimento do agronegócio e o crescimento dos biocombustíveis no Brasil, de alguma maneira, destravar essa infraestrutura mais relevante de movimentação de maior carga em modais alternativos como ferrovia e hidrovia, diminuindo espaço para o caminhão. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente entrar justamente no que afeta um pouco mais a nossa audiência, que são os grandes consumidores de diesel. Né? O que você diria que são as vantagens, ou então como é que isso impacta o grande consumidor de diesel lá na ponta? Porque eu entendo que os seus clientes direto, aquelas empresas com as quais você fecha os seus contratos e serve mais diretamente, são as distribuidoras de combustíveis ou os produtores de biocombustíveis, correto? Correto. Então, os grandes consumidores de diesel, eles não são clientes diretamente da Ultracargo. São os fornecedores desses grandes consumidores de diesel. Mas eu imagino que essa mudança, essa transformação de infraestrutura tem algum impacto e potencialmente algum impacto positivo para esse grande consumidor. Então, como é que você enxerga isso?
Cara, seu ponto é muito bom e tem uma mudança grande. Eu vou usar Palmeirante, que até eu tô com a polo aqui do time Palmeirante, vim uniformizado para o podcast hoje, Legal. do nosso terminal novo. Você muda a realidade local. Palmeirante é no meio de Tocantins, dentro da malha da VLI, era uma região que não tinha terminal. Então, todo o consumo dos fazendeiros, do pessoal do agro, você tinha que andar 3, 4 dias para conseguir pegar o diesel para chegar. Quando você constrói um terminal novo, você tem uma reorganização de toda a cadeia de abastecimento local. Você precisa de menos dias de estoque, menos dias entre a compra e o produto chegar, porque as distribuidoras, fazendo o papel delas, que aí não é o papel da Ultracargo, das distribuidoras, elas fazem a compra e botam o produto no ponto avançado para ter uma melhoria de nível de serviço, uma melhoria do SLA. Para o consumidor final, o caminhão roda menos, com isso você consegue ter um estoque menor na ponta, você consegue ter uma lógica de preço diferente, sobre a ótica de até a volatilidade, né? Qual preço você compra em qual momento. Então, tudo isso é reorganizado a partir do momento que você bota um terminal novo lá. Então, a gente está vivendo isso em Palmeirante. Palmeirante acabou de inaugurar, teve a nossa luta brasileira com as agências reguladoras, né? A ANP demorou pra caramba para licenciar, faz parte do jogo do Brasil. É isso mesmo. Mas é um terminal super bonito, um terminal grande conectado à ferrovia, que agora, enquanto a gente conversa, você está tendo toda uma reorganização na região, que você tem um novo ponto de diesel para todo mundo que está na região ter que viajar menos para pegar diesel e os efeitos colaterais positivos que isso gera. O cara pode ter menos estoque, o cara tem mais flexibilidade, o cara tem um nível de serviço melhor, o cara tem um risco menor de abastecimento em toda a região no entorno do terminal. E as distribuidoras que compram com a gente armazenagem, meus clientes, eles vão por isso. Porque eles passam a ter uma solução mais eficiente para a cadeia de clientes deles, tendo uma posição naquele terminal, por isso que eles vão. Eles não vão porque eles acham outra carga legal. Eles veem um ganho de escala via ferrovia. Né? Eles têm um valor. A cadeia, assim, num resumo, né, a cadeia fica mais eficiente e todos os agentes da cadeia, em maior ou menor intensidade, usufruem disso. Né? O Brasil fica mais eficiente e você tem mais valor gerado para ser distribuído. Então é um pouco essa lógica do terminal do interior. Né? Você aporta eficiência na região e essa eficiência é distribuída para todos os agentes. Todos os agentes têm os incentivos econômicos para estar lá. É muito legal o que você falou, porque eu acho que agora a gente tem que desempacotar um pouco isso para o grande consumidor. Primeiro ponto que você trouxe é a gente, com esse tipo de solução de infraestrutura, a gente alonga o transporte que é mais eficiente, mais competitivo, que é o ferroviário e hidroviário. No caso especificamente de Palmeirante e Rondonópolis, a gente está falando ferroviário. E a gente diminui a perna rodoviária, que é uma perna absolutamente necessária, fundamental, mas que é uma perna naturalmente mais cara desse transporte. O que você está dizendo, então, é que há um ganho de eficiência. É claro que uma empresa como a Ultracargo faz esse investimento, ela precisa remunerar esse investimento. Então, ela é um custo que não existia antes, porque o rodoviário fazia o transporte completo, de longo curso ou de longa distância. Mas, mesmo com a construção do terminal e a necessidade de remunerar esse terminal, como há um ganho de eficiência na cadeia como um todo, a tendência, pelo menos a tendência, é de que esse combustível chegue mais competitivo lá na ponta. É isso que nós estamos falando aqui, certo? Isso, tem uma solução melhor. E o seu ponto é bom. Assim, você tem mais variáveis do que só o preço. Né? Você tem o prazo de pagamento, você tem risco de ressuprimento, você tem exposição logística com o caminhão, você tem uma série de elementos. E assim, o cliente só vai se ele tiver um incentivo. Ele só vai se fizer sentido para ele. Então, todos os terminais do interior meio que tem essa lógica. Você tem uma logística que é mais eficiente para escala, que é fazer o ponto avançado. Então, você tem ferrovia, os números são muito maiores de caminhão, né? Por lote e tudo. Então, mas você tem uma logística mais eficiente de escala. Para mais próximo do centro consumidor, você tem uma logística mais eficiente também para caminhão a caminhão, compartimento a compartimento no limite. Né? Então, a coisa só faz sentido para todo mundo se a solução for melhor do que a solução anterior. Não adianta nada você fazer um terminal lindo, super bonito, tanques ótimos e tal, num lugar que não precisa. Exatamente. Eu acho que pegando um pouco da sua provocação do agro, o agro gera demanda. Você tem o crescimento do plantio de soja, de milho, cada tonelada de soja e milho tem um equivalente de litros de diesel que são consumidos entre colheita e plantio, né? Plantio e colheita. Tem uma demanda ali que começa com uma solução que é boa de caminhão, não tem nada contra os caminhões, tem um papel super importante na logística. O Brasil é um continente, né? E a malha ferroviária nossa é muito limitada. Ainda é limitada, né? Mas você começa, quando você tem escala suficiente para ter um modal mais eficiente, você faz um modal mais eficiente, que é a ferrovia, e você tem um ganho para a cadeia de todo mundo. Exato. Essa lógica por trás de Palmeirante, essa lógica por trás de Rondonópolis,
É a lógica de um terminal próximo do centro consumidor para gerar mais eficiência. Excelente. Mas você tocou em 2 pontos também que eu acho que são muito importantes para a gente falar um pouco para a nossa audiência, que são nível de serviço e custo financeiro. Porque, se eu entendi o que você falou, o fato de o estoque de produto estar mais tempo sobre a propriedade do fornecedor de diesel, quer dizer que existe um estoque em trânsito menor de propriedade do consumidor de diesel. Ou seja, do ponto de vista de nível de serviço, ele pode ser abastecido mais rapidamente e com lotes eventualmente até menores, quanto ele fica com um custo financeiro de manter esse estoque menor. É isso? Potencialmente, sim. Potencialmente, Potencialmente, óbvio, né? sim. Porque está mais perto, né? Você tem uma base a meio-dia do seu consumo, até menos, né? Que é o que acontece. Uhum. O seu tempo de ressuprimento fica muito melhor. Aí você vai fazer uma conta de quanto que eles cobram, quanto que você leva em conta. E eu acho que esse é o grande ponto. É um mercado super maduro, né? De derivados. O agro é super sofisticado. O custo de capital com custo que a gente tem no Brasil é uma variável super importante. É 15% de Selic. Então assim, você tem que olhar, de novo, a melhor solução. Por isso que sempre eu trago essa questão da melhor solução, que ela vai além só do preço. Não é só o melhor preço, né? Não é só o melhor preço, você tem várias variáveis para tomar a decisão de qual que é a melhor solução. Pegar o que você falou assim, o diesel varia muito o preço, né? Você tem uma commodity super grande. As distribuidoras têm muito mais instrumentos para lidar com essa oscilação, porque elas têm escala, têm um contrato com a Petrobras, tem lá, algumas têm trading, tudo, do que o consumidor final. Aonde você vai estar nesse risco? Aonde você não vai estar, tem que fazer parte da sua decisão. Exato. É muito legal você ver, né, a telinha oscilando e você querer ganhar, mas você vai perder também. Você tem que pensar se você tem um instrumento para conseguir trabalhar com isso. Aí eu acho que é o papel da distribuidora. Não estou advogando pela distribuidora aqui, mas assim, você tem que entender o que cada elo da cadeia agrega e aonde você quer estar, onde você não quer estar. Mas quando uma empresa como a Ultracargo faz os investimentos que faz e atrai clientes como distribuidoras para uma infraestrutura que é uma infraestrutura mais competitiva, se você soma a isso o fato de as grandes distribuidoras, pelo menos as maiores distribuidoras, terem nível de sofisticação suficiente para trabalhar com suprimento doméstico, suprimento internacional, trade internacional, usar derivativos, contratos futuros para fazer travamento, gestão de risco de variação de preço, enfim, tudo mais. Quanto mais ferramentas elas têm, mais elas vão competir na ponta, fornecendo não só o diesel, o produto em si, mas soluções que venham junto com esse diesel em termos de preço e da forma como se precifica para o grande consumidor. Eu acho que tem esse aspecto também, né? Eu diria que isso é um efeito colateral positivo. Eu diria que assim, a infraestrutura surge porque ela é uma solução sobre ótica de custo mais eficiente. É mais barato, é mais eficiente para todo mundo por causa da escala e tudo, você no modal melhor. O efeito colateral positivo é que os agentes que estão lá podem te dar outras coisas, outras soluções no pacote junto. Não diria que é a causa fim, não, sem ele dúvida. não existe por isso. Sim. Só para a gente também não se perder, mas assim, a partir do momento que é uma solução melhor, você está lá, tem a distribuidora grande, média, pequena, tem um monte de agente lá que vão ter diferentes pacotes para trazer. Mas eu acho que é muito legal o que você está trazendo, que não é só preço. Né? Quando o grande consumidor de diesel estiver avaliando o preço que uma distribuidora lhe oferece, ele obviamente precisa avaliar outras questões, não só como prazo de pagamento, as questões comerciais usuais, né, quando você vai fazer uma compra, mas questões como, tá bom, qual é o nível de serviço, ou seja, em quanto tempo essa distribuidora é capaz de me reabastecer, o quanto que eu confio na capacidade daquela distribuidora de me reabastecer com uma velocidade grande, né? Ou seja, quanto mais tancagem próxima de mim aquela distribuidora tiver, mesmo que seja num terminal contratado, por exemplo, com a Ultracargo, maior é a probabilidade de eu ser atendido mais rapidamente. E ao ser atendido mais rapidamente, menor a minha necessidade de estoque e, portanto, menor o meu custo total de consumo do diesel. Não é só o preço que a distribuidora está me dando. Eu acho que essa conexão entre a infraestrutura, o que a infraestrutura oferece para o fornecedor de diesel, para o grande consumidor, e o preço em si, eu acho que é uma sacada muito importante, é muito legal a gente estar discutindo isso, porque no final das contas o que a gente quer é dar ferramentas para que o grande consumidor de diesel possa tomar suas melhores decisões, né? Eu acho que isso é muito importante. Você pode falar um pouquinho do, assim, ok, saiu Opla, saiu Paulínia, saiu Rondonópolis, saiu Palmeirante.
É razoável dizer que a Ultracargo continua olhando oportunidades para interiorizar ainda mais essa logística? Um, e dois, essas oportunidades devem vir junto com o agro ou está errado pensar dessa maneira? Uma excelente pergunta que a gente se faz todos os dias. Então, vou te dar a resposta mais genuína possível. Sim, estamos estudando. Eu acho que é uma empresa super, como eu falei, está num grupo super capitalizado, está num momento bom. O momento de país para investimento em infraestrutura, que é capital intensivo, é um momento complexo, com o custo de capital que a gente tem. Então, não é qualquer solução em qualquer lugar. Temos que ser muito disciplinados e muito diligentes nos investimentos que vamos fazer. Todos nós, na física, trocar de carro, trocar de apartamento, cara, com juros atual, você pensa duas vezes. Será que eu preciso mesmo? Não dá para segurar um pouquinho? Dito isso, somos uma empresa capitalizada, estamos olhando oportunidades. Diria que um dos principais, se não o principal vetor de crescimento, continua sendo o agro. Tem a minha agenda de químicos, que é importante eu sempre lembrar que tem um pedaço grande da carteira que é de químicos, que tem uma lógica diferente, é um pouco mais de abastecimento industrial, que tem algumas indústrias que ainda estão se montando perto da costa, que podem aparecer oportunidades, mas para os combustíveis, que eu acho que é o nosso tema central aqui, o agro é o grande vetor, porque você continua tendo a interiorização do consumo e o retorno da produção que não para de crescer, principalmente de etanol, mas falar também assim, a gente fala muito de etanol, o biodiesel também, que é um subproduto do agro, a mistura só cresce, Exato. O esmagamento só cresce e a necessidade de infraestrutura para também aportar eficiência também está lá. Tem oportunidades vinculadas ao biodiesel também. Legal. Eu acho que o etanol está na moda por causa do etanol de milho, não para de crescer, não para de ter anúncio. Mas, gente, o biodiesel é um super programa brasileiro. Está muito vinculado ao nosso agro, né? E não para de crescer também. A mistura não para de crescer. Então, a gente olha o biodiesel também. E empresas de infraestrutura como a Ultracargo são ainda mais importantes, né? Elas e as próprias distribuidoras, como grandes operadores logísticos que também são, né? Especialmente no caso do biodiesel, porque a produção do biodiesel, pelo que eu entendo, ela é muito mais concentrada ainda em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. Quando você pega a produção de etanol, especialmente por conta do etanol de milho, até no Maranhão se produz, né? Tem projetos de etanol de milho em vários outros estados do país. A produção parece estar um pouco mais pulverizada, o que significa movimentação mais curta do etanol até o ponto de consumo. Quando você fala de biodiesel, esse investimento em infraestrutura torna-se ainda mais importante, né? Eu queria aproveitar justamente esse gancho para te fazer uma pergunta um pouco mais sobre esses biocombustíveis avançados, ou seja, isso ainda não afeta tão diretamente a nossa audiência, né, os grandes consumidores de diesel, mas é alguma coisa que está aí, talvez 2, talvez 3, talvez 5 anos para frente, que é essa questão de biocombustíveis avançados como o diesel renovável, o chamado HVO, o SAF, e as matérias-primas também, que são, nesse caso, parece haver uma coincidência, talvez até uma competição com o próprio biodiesel, porque nós estamos falando de gorduras e óleos vegetais, né? Como é que a Ultracargo está vendo esse movimento? Como é que vocês estão acompanhando esse movimento? A gente está falando mais, olha, parece ser uma coisa mais de exportação ou isso pode afetar um pouco a logística interna também, doméstica? Olha, se eu soubesse a resposta certeira do que o Brasil vai fazer, eu montar uma posição. Como bom trader que você já foi. Mas assim, é uma boa pergunta, porque assim, eu vejo muito mais oportunidades do que ameaça para todos os envolvidos, inclusive a cadeia do biodiesel. Okay. Acho que o Brasil é super competitivo na produção do agro. O Brasil já tem uma matriz energética limpa. Então você tem, talvez no curto prazo, uma concorrência por óleos vegetais, porque eu vejo a HVO indo mais nessa direção dos óleos vegetais, né? Óleo de soja e outros óleos vegetais, que pode parecer uma ameaça para o biodiesel, só que o Brasil tem muita capacidade de esmagamento para crescer. O Brasil é um grande produtor de grão e um grande exportador de grão, poderia esmagar no Brasil. E eu acho que você vai conviver com essas duas tecnologias e não vai ter uma resposta direta. O que a gente viu na COP30 agora, o que a gente está vendo nessa novo momento de transição energética no mundo, eu estava tocando transição energética, como você sabe, na cadeira anterior, é uma racionalização das decisões, mais para competitividade, para algo que seja drop-in, que dê para já usar hoje. Então, assim, as tecnologias que usam óleos vegetais são super prontas, já estão maduras, testadas, comprovadas. A Petrobras tem anúncios nesse sentido, outros produtores brasileiros têm anúncios nesse sentido. Então, eu vejo isso acontecendo, mas eu diria que isso é muito mais uma oportunidade, porque é mais dinheiro para o agro, é mais dinheiro para o Brasil industrializar fazendo esmagamento. Aí você vai ter o farelo, você vai ter isso tudo, inclusive vai, de alguma forma, até consumir um pouco de diesel, do que uma ameaça para o produtor do biodiesel, que o Brasil não está indo para uma linha do ou, está indo para uma linha do e.
Então, eu acho que o Brasil abre a oportunidade de ser um exportador de HVO, que tem uma cadeia logística inteira de produção ou de movimentação dos óleos ou de produção do produto final, de movimentação, né, do produto final. Sim. Tem a questão dos preços que isso traz, do dinheiro que isso traz para a industrialização brasileira. Então, eu vejo isso muito como uma oportunidade. Eu acho que vai ter essa convivência do Brasil estar muito preparado e muito competitivo para fazer essa parte dos óleos vegetais. Eu acho que o SAF do etanol, que é uma outra agenda que tem, talvez esteja alguns passos mais para distante, frente. talvez. Por uma questão de eficiência energética e custo, não acho que não vai acontecer, acho que vai acontecer, mas os óleos vegetais estão mais prontos. Né? A tecnologia está comprovada, tem escala, o Brasil está pronto, eles vêm primeiro, depois vêm os outros. E eu vejo, de novo, para qualquer agente da cadeia, agro, distribuidora, grande consumidor, é uma oportunidade, que é mais dinheiro. É mais dinheiro para a indústria brasileira, é mais receita para o Brasil, tanto como exportador, como para logística interna e consumo interno. Então, eu não acho... Eu tenho dificuldade de ver uma ameaça para qualquer agente por causa dessa agenda. Eu concordo com você. A minha pergunta é sempre no sentido de tentar ajudar a empresa que hoje é um price taker, como a gente chama, né? Porque no final das contas, quando você pensa num grande comprador de diesel, com exceção de alguns poucos que têm volumes gigantescos, né? Fazem muita diferença, mas a esmagadora maioria dos grandes consumidores de diesel no Brasil é passageira do preço. Né? Primeiro que o diesel é uma commodity, derivado do petróleo. O biodiesel também é uma commodity na medida em que ele é resultado de uma grande commodity, 80 e poucos por cento do biodiesel brasileiro é feito de óleo de soja, soja também é uma commodity. Ou seja, há muito pouco que se controlar no preço. Basicamente, o pedaço infraestrutura é onde você pode ter um ganho de eficiência maior. Obviamente, a não ser ganhos de eficiência industrial, mas eles são marginais, eles não são ganhos transformadores. E o grande consumidor de diesel ele acaba ficando muito a reboque das grandes mudanças que acontecem no mercado. Então, assim, você não é o primeiro convidado para quem eu faço essa pergunta, quer dizer, o quanto que esses outros movimentos que podem afetar o mercado de diesel, qual o tamanho do impacto que eles podem ter. E eu achei muito legal a resposta que você deu, porque se por um lado você você pode ter uma certa competição por matéria-prima, por outro lado, a demanda é tão grande, o Programa Nacional de Biodiesel está tão já estabelecido, inclusive combustível do futuro, a gente deve chegar a B20, enfim, que na verdade essas oportunidades não ameaças acabam se somando e vão gerar uma demanda adicional por infraestrutura e por movimentação de produto. O que você pode ter no final das contas é um remanejamento de demanda, mas no final das contas a gente vai continuar tendo uma demanda muito grande por biocombustíveis, tanto de primeira geração quanto de segunda geração, né? Biocombustíveis avançados como a HVO e como o SAF. Então é sempre nessa direção que a gente faz essa pergunta de para onde esse mercado pode estar indo, né? A gente em breve vai ter um convidado aqui falando sobre biometano, sobre gás, que são produtos que aí sim podem substituir o diesel de outra forma, tanto o diesel quanto o biodiesel. Mas dentro dessa cadeia dos próprios biocombustíveis, era interessante escutar você, porque você está olhando a cadeia de um outro ponto de vista. Você está olhando do ponto de vista da infraestrutura. E é muito legal escutar quem está do lado da infraestrutura trazer uma opinião, trazer uma indicação de que as coisas podem se remanejar, mas que a demanda vai continuar ali. Eu acho que é um sinal muito importante para quem está nos escutando, particularmente para os grandes consumidores de diesel. Né? Lembrando que entre os grandes consumidores de diesel estão transportadoras rodoviárias e ferroviárias. A elas interessa duplamente essa conversa, porque elas são tanto grandes compradoras de diesel como movimentadoras dessas matérias-primas e do próprio diesel. Né? Então, eu acho que é muito nessa direção que a gente quer escutar. Rafa, a gente está chegando no final. Assim, uma última pergunta para você é o seguinte: o que você diria para um CFO ou um grande comprador de diesel, uma pessoa que está numa posição executiva e que tem que tomar decisões estratégicas sobre o que fazer com a compra de combustíveis, ou especificamente com a compra de diesel, considerando esses aspectos todos que a gente acabou de conversar? É uma boa pergunta, mais uma. Eu diria que a gente passou por ela aqui algumas vezes, mas eu diria assim, olha o custo total da decisão. Eu acho que um grande negócio e o mercado avançou muito. Eu estava, na Raízen antes, eu vi essa evolução na própria Raízen, nas próprias distribuidoras, nos agentes. Você discutir o custo total da decisão é um negócio super importante. Então, é o que você falou, você tem
o que a gente já falava historicamente no Brasil com fornecedor único, né, que é preço e prazo de pagamento. Então você tinha lá um componente logístico, um componente do custo do biodiesel. Agora você tem componente de risco, você tem componente de estoque, capital empregado, você tem outros componentes da decisão que um CFO tem que levar em conta. O que ele vai fazer depende do cenário de cada empresa, do que é melhor ou pior para cada um. Não sou eu que vou ter a resposta, mas toma a decisão inteira, não toma a decisão num pedaço. Porque o que acontece quando o mercado vira volátil, e tem uns 4, 5 anos que o brasileiro está convivendo com o mercado volátil de derivados, e antes não era, é você toma uma decisão vendo uma variável e subestima a outra. Aí a outra pode te quebrar. Então, tenta ter o mais amplo possível a decisão para tomar a melhor decisão para o cenário da sua empresa, seja lá qual for. Nível de serviço, nível de serviço, capital empregado, risco da commodity. Tem várias variáveis e não só preço e prazo de pagamento que você tem que tomar a decisão para ter a melhor decisão se você é um grande consumidor, se é um pedaço grande do seu custo. Né? Esse é um dos grandes desafios que a gente discutiu aqui nos 2 episódios anteriores. Às vezes o diesel ele é C ou B na curva ABC de custo dos grandes consumidores, ele acaba sendo um pouco negligenciado na gestão do dia a dia. Né? Quando você fala com uma ferrovia, uma hidrovia, um transportador rodoviário, o diesel é 40% a 50% do custo variável. Naturalmente, eles estão muito mais atentos. Né? Mas é importante lembrar que todas as empresas estão direta ou indiretamente expostas à variação de preço de diesel, nem que seja através do transporte rodoviário que contratam, né, das suas transportadoras. Então, direto ou indiretamente, está todo mundo sujeito ao diesel. Eu acho que as variáveis e as informações que você trouxe para a gente aqui hoje foram muito legais e certamente vão servir para a nossa audiência. Eu queria te agradecer demais. Foi muito legal ter você aqui, foi muito bom mesmo. Acho que muita gente não se dá conta de como a infraestrutura pode afetar o custo total. Aliás, não só para o diesel, né? Para todas as outras cadeias de abastecimento, mas especialmente nessa. Impressionante. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos que assistiram a gente até agora. Acho que tem muita discussão legal. Pegando o que você falou só para palavras finais, assim, o Brasil é um continente. É um país continente, ainda tem muita oportunidade. A gente vai continuar trabalhando para ele, como país, se tornar mais eficiente. Né? Que eu acho que no final do dia, todos nós aqui estamos querendo deixar para os nossos filhos um país melhor. Né? Então, sei lá qual indústria que você está, todo mundo acho que tem um pouco desse propósito de infraestrutura, logística, compra de diesel, o agro, que é um grande vetor de crescimento do Brasil. Quanto mais eficiente, quanto mais ele melhor para a gente como brasileiro. Né? Então, muito legal estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Legal, muito obrigado, Rafa. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do CompraCast. Em breve voltaremos com mais um outro episódio, com mais uma outra entrevista, certamente muito útil para a nossa audiência, grandes consumidores e compradores de diesel. Muito obrigado, até o próximo episódio.